Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar onde você esteja. A gente aqui do Imaflora agradece a participação e o interesse. Hoje a gente tem esse momento, né, para apresentar novamente o sistema de certificação BOT, sistema de certificação BIFONTRAC. Ele foi lançado em outubro do ano passado, né, essa iniciativa. E hoje a gente pretende apresentar para quem não teve a oportunidade de estar no lançamento e também trazer algumas atualizações. Depois do lançamento, a gente teve a oportunidade de conversar com diversos stakeholders da sociedade civil como nós, algumas empresas, da indústria da carne, alguns compradores de carne. Então, as atualizações, as melhorias que foram feitas, nos fundamentos dessa iniciativa visam tornar ela ainda mais pragmática, de fácil implementação, reconhecendo os esforços que já estão, em curso. Bom, eu sou Marina Guyot, estou como gerente executiva de uma área que engloba alguns temas no Imaflora, dentre eles clima, desmatamento zero e políticas públicas. O Imaflora, para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil do Brasil que completou ano passado 30 anos, e a gente trabalha com a visão de que é possível produzir produtos agrícolas, animais e florestais no Brasil de forma a conciliar com os nossos objetivos de conservação, e respeito aos direitos humanos. A criação desse sistema de certificação, antes de entrar, nos objetivos mais específicos do webinar, é, só um pouco de contextualização, a criação desse sistema e todo o sistema de certificação, ele nasce de uma demanda, porque afinal de contas existe um esforço grande em criar um sistema de certificação. A demanda surgiu da interlocução com atores chineses, primeiramente, mas também de outros mercados, de uma sugestão de traduzir todos os esforços de monitoramento que já existem no Brasil na cadeia da carne em um sistema simples de entendimento, como os sistemas de certificação são, né? Então, como a gente conhece outros sistemas de certificação, por exemplo, um sistema de certificação Rainforest Alliance ou FSC, o consumidor ou mesmo o importador muitas vezes não sabe os detalhes de quais são os critérios que são implementados, né, ao longo da cadeia, mas existe a confiança em torno daquele selo e daquele sistema e permite que esses valores eles passem ao longo da cadeia de uma forma mais simples do que explicar todos os critérios a todo momento. Então, essa foi a provocação, e aqui está o sistema de certificação BOT. Essa certificação, a gente pode considerar como a primeira certificação global que atesta a carne livre de desmatamento, e ele foi desenvolvido pelo Imaflora, o conceito, né, que reconhece a conformidade ambiental na pecuária, de corte, mas ele é baseado em muitos sistemas que já estão, sendo implementados e que foram criados por uma série de atores. O Imaflora está se propondo a criar esse sistema de certificação com base na nossa experiência de certificação. Somos uma das principais certificadoras do Brasil, é, e com base nessa experiência, a gente toma essa decisão de criar o sistema de certificação BIOT. Então, no caso da certificação BIOT, já esclarecendo, o Imaflora nem pode ser a certificadora, né? Então, seríamos o responsável aí pelo sistema e outras certificadoras que vão fazer essa verificação. O O- objetivo hoje é, então, apresentar os Marina, fundamentos, pois não? os slides não estão passando. Eu ainda não estou passando, Ah, só bom. estou. Os objetivos de hoje, então, a gente apresentar para aqueles que não estavam, né, presentes no lançamento, trazer as atualizações, e também introduzir a equipe que agora está responsável por esse sistema dentro do Imaflora, para que qualquer um de vocês que tenha intenção de saber mais detalhes possa entrar em contato.
e também falar sobre os próximos passos. A gente fez esse webinar nesse modelo mais fechado, né? Então vai ser uma apresentação, tem um espaço aí para Q&A. A gente não tem muito tempo, então a gente vai escolher algumas perguntas, mas a gente já tem um material de Q&A que está disponível no site do BOT, e esse material ele vai ser enriquecido a partir das perguntas que vocês tragam. Então encorajo vocês a fazerem as suas perguntas, a gente vai responder algumas, mas as demais que não forem respondidas serão respondidas posteriormente nesse Q&A. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Só um minutinho. Esse sistema de certificação que tem essa carinha, né? Ele tem esse gradiente, né, de níveis que eu vou falar em breve. Ele assegura, então, uma carne bovina que atende os padrões legais, socioambientais e compromissos de cadeia da pecuária livre de desmatamento e conversão. Ele funciona como um guarda-chuva, justamente por ter diferentes níveis, que reconhece e dá visibilidade a protocolos, e, enfim, ferramentas que foram desenvolvidas que atestam diferentes níveis de ambição nessa jornada, que foram construídas em diálogo com o setor industrial, sociedade civil, organizações de tecnologia da informação e, no caso do TAC da carne legal, também do boi na linha, dos protocolos endossados pelo Ministério Público. Ao longo desse ano, eu vou falar brevemente, mas o Lisandro vai falar dos próximos passos no final. A gente vai ter um processo de, então, desenvolvimento, de aprofundar o desenvolvimento desse sistema de certificação através de pilotos. Por que isso? A ideia é que, através dos pilotos, a gente possa desenvolver os detalhes dessas regras com os atores que vão implementar. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que já está acontecendo em relação a isso, mas a gente já deixa aqui o convite para organizações frigoríficos, varejo, empresas curtumes ou outras empresas que estejam ao longo dessa cadeia, que tenham intenção de fazer esse piloto, de participarem desse processo de desenvolvimento. Aqui está a estrutura, né, do Imaflora que está dedicada a esse tema. Então, a gente tem a Marina Piatto, que é a nossa diretora executiva do Imaflora, que dá o direcionamento estratégico para o Beef on Track e todas as outras iniciativas do Imaflora. Eu estou como gerente executiva dessa área que engloba esse tema e alguns outros, e também estou junto com ela na direção estratégica e na direção da implementação. O Lisandro Inacaki, que é o gerente da área de desmatamento zero e políticas públicas, que também, junto comigo e com a Marina, pensa a estratégia do BOT e faz a gestão da implementação, junto da equipe que é composta pela Ellen Cavalieri, que é uma especialista no sentido, uma pessoa que tem muita bagagem em certificação e está como coordenadora do desenvolvimento desses procedimentos. A Luísa Nakagawa, que é responsável, líder aí pelo engajamento do BOT, junto com a Cláudia Costa, que é especialista em relações institucionais e também responsável pelo engajamento e promoção do BOT, e a Sofia Boschi, que é analista também trabalhando nesse engajamento. Então, todas essas pessoas estão muito envolvidas nesse desenvolvimento e estão à disposição para falar com vocês. Aqui, brevemente, o selo foi construído a partir de muitos diálogos com atores da indústria, mas também com diversos atores da sociedade civil, que vem trabalhando com o setor há muito tempo para dissociar a pecuária de desmatamento e de violação de direitos humanos. Então, muito já foi feito, muitas empresas já se engajaram, existem diferentes níveis de ambição. Existem progressos em alguns desses níveis, algumas empresas mais em alguns níveis do que outros, a depender do modelo de negócio de cada empresa, mas, de toda forma, o selo tenta resumir esses diferentes níveis de ambição e apontar para onde se pode chegar, né? Então, o primeiro nível é o nível bronze, e o nível bronze e o nível prata se tratam de níveis que classificam volumes avaliados pelos frigoríficos provenientes de fornecedores diretos. E o nível ouro e platino falam sobre a performance de volumes que venham de fornecedores que você consiga falar sobre o volume
de uma forma geral, cobrindo toda a cadeia. Então, fornecedores diretos ou indiretos, ou sobre a situação de fornecedoras que tenham ciclo completo dentro da sua fazenda. Então, o nível bronze, ele vai falar sobre volumes que vieram de fornecedores diretos que cumprem com critérios de legalidade sobre os seguintes pontos: conversão ilegal de habitats naturais, sobreposição com unidades de proteção e condições análogas à da escravidão. O volume prata, ele se refere a fornecedores que cumprem com esses requisitos também de legalidade, mas que cumprem com critérios de desmatamento zero, ou seja, ele não vai verificar só se o fornecedor direto atendeu ao que determina o Código Florestal em relação ao desmatamento, mas se ele cumpre com o critério de desmatamento zero acordado nos compromissos públicos assumidos em cada bioma. O nível ouro, ele vai falar sobre o cumprimento desses requisitos legais na cadeia toda, ou seja, diretos ou indiretos, ou a situação de fornecedores de ciclo completo, e o Platinum vai falar sobre esses volumes que tenham esse nível de cumprimento maior e ao longo da cadeia toda, de desmatamento zero ao longo da cadeia toda. Os procedimentos que estão em desenvolvimento são requisitos gerais para certificação. Todos os sistemas de certificação têm esse documento, que a gente fala que é o documento mãe dos sistemas de certificação, que define os requisitos para as certificadoras operarem o sistema de certificação. Então, ele que vai dizer como que as certificadoras vão verificar aqueles critérios. Depois a gente tem os critérios em si, né? Os critérios que são aplicados aos frigoríficos, então, que são os critérios, os procedimentos de auditoria, que trazem os critérios socioambientais e de rastreabilidade. Então, aqui é importante dizer, como a gente viu nos níveis, a gente tem duas informações que os níveis trazem. Então, nível bronze e prata trata de rastreabilidade até diretos, ou seja, só os fornecedores diretos, e o nível ouro e platinum tratam de rastreabilidade total, ou seja, a rastreabilidade é um critério, então tem os critérios de rastreabilidade, e aí a gente tem o nível de conformidade em relação a critérios socioambientais. Esse procedimento que vai trazer, esses dois procedimentos vão trazer essas regras. Um que é sobre critérios socioambientais e o outro de rastreabilidade. Isso é aplicado ao sistema de monitoramento do frigorífico. E depois do frigorífico, a gente tem o procedimento de auditoria de cadeia de custódia, que vai verificar se quem compra do frigorífico e quem compra de quem compra do frigorífico não está fazendo a multiplicação dos pães. Basicamente, é verificar se o que foi comprado é o que foi vendido e se tem um controle desses volumes, seja via uma segregação física, seja via balanço de massa. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E o procedimento de uso da marca do selo. Esse selo é um selo que pretende ser esse selo que chegue até o consumidor, que o consumidor consiga ver. Então, ele vai ter um selo, e esse selo tem regras para serem usadas nos produtos, a depender dos níveis, com os disclaimers, com as regras, de design, entre outras coisas que está dentro desse procedimento. Então, como eu disse, o que é aplicado ao frigorífico? O que é aplicado ao frigorífico são critérios socioambientais que basicamente fala sobre conservação de ecossistemas, sobre oposição com áreas protegidas e trabalho análogo a trabalho escravo. A base para a construção desses critérios são os monitoramentos que já são feitos pela indústria, então o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado da Amazônia e o protocolo do Cerrado. Então, os critérios, os parâmetros, as bases de dados vão fazer referência ao que já é praticado. A ideia não é reinventar a roda, mas reconhecer e criar uma forma de valorizar o esforço que já está sendo feito. E critérios de conformidade de rastreabilidade para aqueles que forem dar esse passo de buscar os níveis ouro e platino. O que esses critérios vão trazer de possibilidade? A possibilidade de certificar os volumes que vêm de fornecedores de ciclo completo, de certificar volumes que o frigorífico tenha de forma privada a informação de rastreabilidade, seja através de controle individual em lote, que comprovem a origem até o nascimento. Se o frigorífico tiver e passar pelo processo de auditoria
para aquele determinado volume consegue se classificar como ouro ou platino. Ou mesmo a possibilidade do sistema de certificação BOT reconhecer informação pública de rastreabilidade individual em lote que comprovem a origem do nascimento, se passar pelos critérios de auditoria definidos como confiáveis de forma suficiente para classificar aquele volume como rastreado. Com relação à cadeia de custódia, né? Então, varejo, curtume, grandes marcas que eventualmente queiram se certificar. Como que vai ser a regra de cadeia de custódia? A gente vai ter duas opções no sistema BOT, que é a certificação via balanço de massa ou segregação, a depender do compromisso de quem está comprando. Essa vai ser uma negociação ao longo da cadeia, né? Então, se tiver na Europa alguma empresa que exija a segregação, isso ter que ser discutido ao longo da cadeia, o custo que isso tem. E tem a opção de balanço de massa, que é uma opção que tem uma facilidade maior de ser implementada. O que é verificado em ambos os casos? É a verificação dos sistemas e informação de controle de compra e venda, basicamente o que eu disse, se não tem a multiplicação dos pães ao longo da cadeia, e no caso da segregação, tem uma verificação em campo a mais dessa segregação, caso esse caminho seja adotado por alguém. Aqui tem um desenho, né, um esquema que a gente explica um pouco como funciona. Então, esse sistema ele está sendo lançado para ser um sistema que verifica o sistema de monitoramento do frigorífico e como que a classificação desses volumes pode ser reconhecida e valorizada ao longo da cadeia. Então, por hora, não é uma certificação de produtores rurais, isso pode ser discutido futuramente, mas nesse momento ele nasce muito para reconhecer o que já vem sendo feito na indústria, que é esse monitoramento dos fornecedores e essa classificação, evidenciar isso ao longo da cadeia. Então, quem é auditado? É auditado, o primeiro ponto de auditoria é o sistema de monitoramento do frigorífico, com exceção dos frigoríficos na verdade, com exceção dos volumes que já tenham sido auditados dentro do âmbito do TAC carne legal, para a classificação como bronze. Então, os frigoríficos que já passaram pela auditoria do TAC da carne legal, eles têm automaticamente esse volume classificado como bronze, independente de passar por uma auditoria. A auditoria já foi feita e o BOT reconhece essa auditoria, justamente por ter uma série de critérios estabelecidos pelo Ministério Público que correspondem aos critérios estabelecidos pelo BOT. Uma vez que o frigorífico passe por essa auditoria ou classifique os seus volumes, então vamos dizer, o bronze já está classificado, né? Mas eu sei que eu tenho fornecedores diretos que são desmatamento zero e eu quero classificar esse volume como prata. O frigorífico pode. Ele vai ter que passar por uma auditoria, porque a auditoria do Ministério Público não verifica o critério de desmatamento zero. O auditor vai basicamente verificar se para aqueles volumes que o frigorífico está falando que é prata, se de fato aqueles fornecedores, aquele volume cumpre com esse critério, e aí o frigorífico pode passar a vender, a oferecer para o mercado aquele volume como prata. E assim por diante, o ouro, platino. A diferença com relação ao TAC da Amazônia é que para todo o volume que tiver auditoria do TAC não precisa ter uma auditoria adicional. Ah, eu quero classificar como bronze, eu faço o mesmo monitoramento no Cerrado. Quero classificar como bronze. Nesse caso, eu tenho que passar por uma auditoria, porque a auditoria do Ministério Público não cobre o bioma Cerrado. Então, essa é a lógica, e uma vez que o frigorífico, então, classifique os diferentes volumes, ele pode oferecer isso para o mercado. Então, seja para o consumo doméstico, varejo, companhias downstream, para exportação, esses atores podem comprar os diferentes volumes e, por fim, colocar esse produto à disposição do consumidor final. Alguns esclarecimentos sobre cadeia de custódia. Então, a gente tem esses dois sistemas, né, de segregação física e balanço de massa. O sistema de segregação física, ele é um sistema em que o produto tem que ir sendo separado ao longo de toda a cadeia.
Então, você tem que separar o que é certificado do que não é. Existe um custo para isso, existe um esforço grande para isso, mas alguns mercados exigem isso. E o sistema de balanço de massa é um sistema de controle de volumes. Então, ele é basicamente segregado na contabilidade. Você garante para o mundo que existe um volume correspondente àquilo que passou por todos aqueles critérios. Detalhes importantes: para uma planta frigorífica oferecer um volume certificado, ela tem que ser no mínimo bronze, ou seja, no mínimo todos os fornecedores diretos têm que ter tido uma avaliação sobre os critérios de legalidade, como acontece no TAC da carne legal. Mas, a depender da performance dos fornecedores, outros níveis podem ser atribuídos. Como eu disse anteriormente, eventualmente um frigorífico tem um volume específico que vem de fornecedores de ciclo completo e que são desmatamento zero. Esse volume pode ser classificado como platino. Ou tem um programa de rastreabilidade e tem uma parte do meu volume inteiramente rastreado, legal, que cumpre com os critérios de legalidade, ele pode ser classificado como ouro. Ou, eu não faço, eu não tenho nenhum programa de rastreabilidade ainda. Eu só faço monitoramento de diretos e dentre os meus fornecedores diretos eu tenho alguns que são desmatamento zero. Então eu tenho 80% que é bronze e 20% que é prata. Então, eles não são cumulativos. O frigorífico pode classificar diferentes volumes em diferentes níveis de performance. E aqui um resumo, né? Então, no frigorífico, a gente tem o que é aplicado é o critério socioambiental e de rastreabilidade. Basicamente, o que é verificado é o sistema de compra, e a classificação dos volumes de acordo com os níveis BOT pretendidos. Vai ser o frigorífico que vai falar: olha, avaliei aqui a minha produção e eu estou querendo fazer o claim de que eu tenho 60% bronze, 10% prata, 30% ouro, 10% platino. O auditor vai lá e vai verificar essa informação, né? No caso do bronze, isso pode acontecer via auditoria, vamos dizer, se o frigorífico não faz parte do TAC, da carne legal na Amazônia, ou se ele não opera na Amazônia, ou se ele opera em outros biomas que não estão cobertos pelo TAC da carne. Ou pode ser pelo reconhecimento do TAC da carne, ou seja, se tiver a auditoria do TAC da carne, não precisa fazer auditoria nenhuma, o BOT já é automaticamente disponibilizado. Para os níveis prata, ouro e platinum, exclusivamente via auditoria. E aí, como isso flui ao longo da cadeia? Então, os compradores vão ter que seguir o sistema de cadeia de custódia. Basicamente, eles vão ter que avaliar esse volume de compra e venda. E o BOT reconhece os volumes bronzes provenientes de frigoríficos que passaram pelo protocolo, né, pela auditoria do TAC da carne legal, via o frigorífico, vamos dizer assim, um determinado comprador compra de um frigorífico que tem o TAC da carne legal e o frigorífico está usando o BOT. Ele buscou esse reconhecimento, né, falou: olha, eu tenho o TAC da carne, eu quero usar o selo, e ele discute isso com o seu comprador. Mas vamos dizer que o frigorífico não tem interesse nesse momento, não é de interesse do frigorífico começar essa discussão agora, mas o importador quer usar. Ele pode usar o BOT, porque a informação de comprimento com o TAC da carne legal é público, então aquele volume que ele comprou de uma planta frigorífica que cumpre com o TAC da carne pode ser classificado como BOT, mesmo por um comprador, sem passar por auditoria, no caso, da classificação do volume. O que ele vai ter que passar, o comprador, vamos dizer, o importador ou um varejo, é pela auditoria de cadeia de custódia. Então, eu comprei X volume de X plantas que tem o TAC da carne, eu posso classificar isso como bronze, mas o resto que eu comprei de outros frigoríficos eu não posso classificar como bronze, e na minha contabilidade eu tenho que garantir que eu não multipliquei, os pães. E todo mundo tem que seguir o protocolo aqui de uso da marca e uso do selo. A gente vai trazer um pouco aqui o quanto que o Brasil está pronto, né, para mostrar
tanto para o mercado interno, para os diversos atores que operam aqui no Brasil, que é onde a gente consome a maior parte do que a gente produz, né, quanto para o mercado externo, o potencial que a gente tem, né, de BOT, pelo menos o nível bronze, que a gente conhece, né, e tem informação dos frigoríficos que disponibilizam informação, seja uma informação pública, no caso da Amazônia, no âmbito do TAC da carne, ou nos outros biomas, nas suas próprias declarações, né, de monitoramento da cadeia. Então, aqui a gente tem que dos frigoríficos exportadores, na Amazônia, 84% dos frigoríficos operando na Amazônia já poderiam ser classificados, esse volume já pode ser classificado, já é classificado automaticamente como bronze, BOT bronze, e isso representa 27,3% de toda a produção dos frigoríficos exportadores no Brasil no momento. E assim por diante. No bioma cerrado, 91% dos frigoríficos declaram que fazem, né, esse monitoramento dos fornecedores diretos, 49% nos outros biomas, e isso representa muito do que a gente tem como exportação no Brasil como um todo. Então, a gente não está falando de um sistema de certificação que ele vai precisar começar a ter um monitoramento, que precisa começar a fazer um esforço de implementação do sistema de monitoramento. Não, é um sistema de certificação que reconhece um esforço buscando criar uma nova imagem mesmo para o setor e, com isso, promover o engajamento de quem ainda também não adota esses critérios. Aqui a gente tem os dados do TAC da carne, que são mais, né, não é um potencial, é de fato bronze, BOT bronze, que são os volumes de cada um dos estados, né? Então, 80% do que é produzido no Mato Grosso, então aí cerca de 650 mil toneladas já são classificadas como BOT bronze. No caso do Pará, 180 mil, no caso de Tocantins, quase 100 mil, no caso de Rondônia, 126 mil, no caso do Acre, 2 mil toneladas, no Amazônia ainda incipiente, mas tem também uma produção em menor escala, mas também classificada aí como BOT bronze. A gente vê que tem um espaço para isso ainda crescer, então a gente entende que isso também pode trazer maior isonomia para o mercado, uma vez que o BOT seja adotado pela cadeia e pelos mercados, que esses volumes nesses estados que ainda não cumprem nem com o nível bronze do BOT, tenham um estímulo para entrar nisso. E então a gente está falando de um sistema que reconhece, como a gente pode ver pelos números, um esforço que já tem resultados bastante expressivos. Sobre o piloto, o que a gente tem até o momento? A gente tem um grupo de empresas da China, que é o maior porto da China, que fica na província de Tianjin. É uma associação que conta com mais de 100 empresas. Dessas empresas, as líderes desse grupo, que são 5 empresas, se comprometeram até junho desse ano comprar 50 mil toneladas de produtos Beef on Track. E eles, inclusive, a gente vai recebê-los na próxima semana para uma visita aqui no Brasil. E eles falaram que isso é de fato um início, mas que eles compram muito mais e têm intenção de fato discutir com o setor parcerias de longo prazo para promover esse green trade. Bom, essa era a apresentação, né, que a gente tinha até o momento. Eu queria passar a palavra para o Lisandro, para ele falar dos próximos passos, e vou ver aqui com o pessoal quais foram as perguntas que vocês fizeram, e aí a gente responde algumas dessas perguntas. Então, Lisandro, se você quiser seguir. Sim, Marina. Bom, primeiro, obrigado aí pela apresentação, os esclarecimentos. Eu acredito que a partir dessa novidade, dessa inovação e dos passos que seguiremos, né, novas perguntas surgirão. E eu queria deixar aqui claro e aberto, né, que estamos totalmente disponíveis para fazer esses esclarecimentos. Mas os próximos passos, eles carregam também algo importante, que é a participação nessa construção. Tá? Então, assim, a gente tem como primeiro processo que está em curso agora,
é a atualização dos procedimentos de acordo com essas mudanças recentes que a Marina trouxe aqui, tá? Então, a gente está adequando isso dentro do que já estava elaborado nas documentações iniciais, que foram aquelas que os procedimentos apresentados, tá? Vamos seguir fazendo algumas complementações no desenvolvimento de procedimentos adicionais, porque no processo de acreditação do sistema de certificação, documentos serão demandados e aí, com base nisso, a gente vai fazendo esse desenvolvimento. Em paralelo, né, a gente vai ter um processo, um teste piloto desses procedimentos junto a frigoríficos, certificadores e compradores. Tá? Esse teste piloto ele serve como forma de sedimentar os procedimentos. Né? A gente tem toda uma estrutura pensada, construída, né, que parte do frigorífico, de auditoria do frigorífico, equivalência para aquele frigorífico que tem uma performance no programa Carne Legal do Ministério Público Federal, os procedimentos de cadeia de custódia, os próprios procedimentos, e aí, né, os detalhamentos relacionados à rastreabilidade, que podem existir mecanismos complementares que vão trazer a empresa dentro dos níveis, né, ou aqueles volumes dentro daqueles níveis, né, e com isso também todo o processo de aprovação e uso do selo, seja ele nos documentações da transação entre as empresas, né, mas também nos produtos, tá? Tendo esses documentos estruturados, né, a gente tem um processo de celebração do memorando de entendimento com os organismos acreditadores no Brasil e na China, então isso já está em processo de diálogo com esses atores, e, em paralelo também, o treinamento de certificadoras e acreditadores para que possam ir se submetendo ao sistema de certificação, né, para que a gente possa ir pavimentando o caminho para que isso seja implementado. E, com todo esse arranjo, fazer a submissão dos procedimentos para revisão por pares de consulta pública e, posteriormente, para o sistema de acreditação. Esses passos, né, eles serão dados no decorrer deste ano, tá? O piloto, ele concentrando mais no início do primeiro semestre, né, e até meados do ano, e depois toda a documentação, as consultas, né, os arranjos, as revisões para o segundo semestre, né, para o decorrer do final desse ano, tá? Eu queria fazer aqui uma informação também de que essa transmissão, né, ela está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube do Imaflora, tanto em português, na língua original, mas também em inglês e mandarim. Tá? Então, aqueles que queiram disseminar, né, para os seus pares, para a sua empresa, né, tá aí o material ficará disponível. E também já também fazer reforçar aqui um convite, né, para aqueles que estão participando. A gente vê aqui pela participação que tem empresas frigoríficos, tem empresas do setor de couro, né, tem outros stakeholders, a gente abrir o espaço aqui para fazer o diálogo relacionado ao piloto, né, construir, participar desse processo, para a gente ter um mecanismo que abarque aí todas as necessidades, as questões que emergiram de cada um desses elos da cadeia. Marina, mais alguma consideração? Obrigada, Lisandra. Só uma pergunta que chegou aqui, que eu acho que outras duas a gente já acabou respondendo ao longo do processo. Só um esclarecimento. Então, como será o processo de classificação dos níveis do BOT? Os frigoríficos ainda terão necessidade de ter auditoria em suas compras para saber se estão em conformidade ou não? Então, retomando, né? Vamos supor que o frigorífico ele queira começar, ele opera na Amazônia e ele quer começar com o nível bronze, ele não quer passar por nenhuma auditoria adicional. Ele só quer usar a auditoria do TAC da carne. Ele já pode começar com, se ele tiver passado na auditoria do TAC da carne, ele pode começar, ele tem todo o volume dele, daquela planta frigorífica, é bronze automaticamente. Ele não precisa passar por nenhuma auditoria. Ele já é bronze, ele já fez a auditoria e o sistema BOT reconhece a auditoria
do Ministério Público no âmbito do TAC da carne. Mas ele sabe, esse frigorífico, ou um outro frigorífico que opera na Amazônia, sabe que para além desse nível, ele tem volumes que são prata, porque ele sabe que ele tem fornecedores diretos, pelo monitoramento que ele faz, que cumpre com o critério de desmatamento zero. E ele quer vender parte desse volume como prata, porque é um nível diferente. Para ele poder classificar como prata, usar o selo do prata, aí ele tem que passar por uma auditoria complementar, que pode ser feita pela própria auditoria, ou na mesma auditoria que é feita para o bronze, porque basicamente o auditor vai verificar as mesmas informações, mas ele vai ter que incluir a verificação desse critério na auditoria para poder classificar como prata. Ah, eu sei que além disso eu tenho alguns fornecedores que são ciclo completo, então eu consigo classificar ele como ouro ou como platino e eu quero ter esse selo. Então eu posso fazer uma auditoria sobre essa informação para ter o direito do uso do selo como ouro e como platino. Então, resumindo, para quem tem o TAC, a auditoria do TAC da carne, e não quer fazer nenhuma auditoria adicional, você pode vender BOT bronze. É só fazer a formalização junto ao sistema, não tem necessidade de nenhum passo adicional, né? Em termos de auditoria, de custo, de nada. Mas se, diante do que você sabe da sua cadeia, você sabe que tem o potencial e o frigorífico quer classificar outros volumes como prata, ouro ou platino, então uma auditoria adicional tem que ser feita. Na verdade, não precisa nem ser uma auditoria adicional, é adicionar à auditoria já feita os critérios para os diferentes níveis. Ou seja, a complexidade, mesmo para a classificação dos outros níveis, ela deve ser muito baixa, porque basicamente é o mesmo sistema de compra que vai trazer as informações dos diferentes níveis. A questão é ter um auditor com essa confiança, com essa validade, né, com esse reconhecimento pelo sistema BOT, garantindo que essa informação for verificada e que tá conforme como acontece no âmbito do TAC da carne. Mais uma pergunta. Um frigorífico poderia receber selos diferentes para diferentes partes da sua produção no mesmo período? Sim, né? Então, ele vai poder classificar aqueles volumes e ele vai ter uma contabilidade, basicamente, né? É uma contabilidade que, a depender da informação que você tem daquele volume, você vai classificando aqueles volumes nos diferentes níveis. À medida que você vendeu, saiu aquele volume. Você não pode mais vender, né? E então você vende o animal, mas você vende uma informação junto, né? A certificação, ela é isso, é a venda do produto e mais da informação que aquele produto carrega. Bom, não sei se temos mais perguntas, mas estamos aqui, temos um tempinho ainda. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, estamos aqui à disposição. Caso não tenham perguntas agora, mas surjam perguntas depois, a gente fez uma apresentação aqui da equipe, né? A gente fica à disposição para vocês entrarem em contato. Tem mais uma pergunta chegando aqui. Acho que vale a pena a gente compartilhar, né, os nossos contatos com vocês. Mas eu vou ver aqui a última pergunta. Nesse caso, eventualmente, podemos auditar essas empresas para os selos? Não sei se eu entendi a pergunta. É, Mas vamos dizer, eu não sei se a pergunta veio de alguém que faz essa auditoria já, né, para os frigoríficos. Sim. Então, como o Lisandro disse, ao longo desse ano, como parte do desenvolvimento e do piloto também, um dos protocolos que vai ser desenvolvido são os requisitos para as certificadoras, né? E a ideia é que a gente siga também o modelo do que está no termo de referência do próprio TAC da carne legal, né? Então, a ideia é que a gente reconheça e facilite os processos que já estão em curso, né? Então, as empresas que já fazem isso para os frigoríficos, é muito natural que elas possam oferecer, porque, como eu disse anteriormente, basicamente é a mesma auditoria que vai ser feita. O que vai ser verificado a mais é uma estratificação da informação, de acordo com esses critérios.
Mas o que é auditado é basicamente a mesma informação que já é auditada, ela só vai ter que ser verificada de acordo com esses diferentes níveis, a depender do que o frigorífico está querendo fazer de claim. Ah, eu tenho tanto de ouro, eu tenho tanto de prata. O auditor vai ter que ir lá e verificar na sua auditoria do sistema de compra e do balanço da contabilidade desses níveis, se a informação é correta, se os registros foram feitos de forma correta, se a informação que entrou é verídica. Basicamente isso. Só Bom, queria pessoal, pode fazer falar, a Lisandro. complementação, Marina, porque Sim, o protocolo de uso do selo, né, ele é um protocolo à parte que ele vai estar respondendo àquilo que foi habilitado dentro dos protocolos, seja de cadeia de custódia, seja dos critérios socioambientais que vão trazer a classificação desses volumes daquele período auditado, certo? Então, assim, ele é parte do escopo, né, da auditoria. Então, um dos elementos, a partir do momento que a empresa adota o uso do selo, né, o selo vai ter que ser auditado seguindo os requisitos estabelecidos pelo procedimento de uso do selo, até porque vai ter uma aprovação para fazer esse uso, né? Então, essa aprovação precisa ser auditada devidamente, dentro do mesmo momento, né, da auditoria, fazendo parte desse escopo. exatamente. Então, gente, eu acho que a gente chegou ao fim. Eu vou só resumir aqui para vocês, né, os nossos objetivos e o final aqui, né, do que a gente queria passar, né? Eu acho que a principal informação que a gente gostaria de deixar é os fundamentos desse sistema, eles estão baseados no que aconteceu no setor ao longo dos anos, que foi construído conjuntamente com os diferentes atores, protocolos que já estão sendo implementados. É um selo que visa dar visibilidade para a cadeia, para esses esforços e criar oportunidades de reconhecer quem está fazendo e de trazer quem não está fazendo para que faça e de ter estímulos para os níveis mais avançados, né? Essa é a ideia desse selo. O reconhecimento automático das auditorias que acontecem no âmbito do TAC da carne visa tornar essa certificação o mais simples possível de ser adotada. A possibilidade do importador ou do varejo já classificar, mesmo que não seja do interesse do frigorífico no momento, é também uma abordagem que visa os atores que têm uma interface com o mercado usarem, testarem isso com seus consumidores, né, os frigoríficos poderem acompanhar isso. Então, essa automatizar o reconhecimento do TAC da carne é reconhecer, é criar oportunidade para o mercado, seja o frigorífico, seja quem está comprando, poder dar a visibilidade disso ao longo da cadeia e a gente engajar toda a cadeia que está envolvida, não só quem está no começo da cadeia, na valorização dessas práticas e desses sistemas. Então, a gente está recebendo esse grupo de empresas na próxima semana. Eles vão estar visitando algumas empresas, governo também, entender como funcionam as coisas aqui no Brasil. Tem outras regiões, outros portos da China que também já estão interessados, outros compradores têm nos procurados para entender como seria essa aplicação. E a gente está aqui à disposição, né? Como a gente disse, é um ano ainda de desenvolvimento do sistema. Tem muita coisa que vai ser absorvida do que já a ideia é absorver o que já está em prática, mas claro que para rodar e, né, ser uma certificação que está funcionando, a gente precisa fazer esses pilotos. Então, fica aqui novamente o convite para os frigoríficos. De toda forma, as empresas que já estão com apetite, elas vão poder começar com esses volumes que são automaticamente classificados como o BOT bronze. Então, bom, se não temos mais perguntas, a gente agradece o interesse e fica à disposição para continuar esse diálogo. Marina, só entrou mais uma pergunta aqui, mas ela é sobre o piloto, para quando, né? O piloto vai ser reforçando, a gente já está num Sim. processo de planejamento do piloto, né? A partir da inovação é validar volumes BOT bronze a partir dos resultados do TAC da carne. A gente já está no processo de diálogo com compradores e planejando,
Esse piloto ele vai acontecer nesse primeiro semestre, porque ele é base de informação para a gente validar produtos, né? Mas também para construir o sistema, todo o mecanismo de documentação que vai ser submetido aos organismos de acreditação. Tá? Então, E também basicamente, só para te complementar, Lisandro, o que pressupõe esse piloto, né? Basicamente é olhar para os volumes, estratificar esses volumes, treinar a empresa de auditoria, a auditoria verificar essas informações, a gente testar as regras da auditoria, testar a avaliação, né, no campo, fazer a teste do selo, testar todas essas coisas. E o ideal é que isso aconteça num ambiente de negócio em que tem alguém querendo comprar e tem alguém querendo vender, né? Ou quem está querendo comprar pelo menos o volume bronze, que já é automaticamente classificado. Então, no ambiente de negócio, a gente não vai ter papel nenhum, o papel do Imoflora é estritamente técnico, né? De contribuir nesse processo de classificação dos volumes, o nosso papel de treinar os auditores, de desenvolver os documentos, mas isso pode acontecer já no ambiente de negócio entre interessados em vender e entre em comprar. E os interessados em comprar, se porventura não tiver o interesse de venda nesse momento, eles já podem começar pelo menos com os volumes BOT Bronze da Amazônia, no âmbito do TAC. entrou outra pergunta aqui também, Marina, sobre Uhum. as classificações das empresas, se vão estar disponíveis em algum site, né? Eu posso responder. Hoje a gente tem Sim. esses resultados, né, das auditorias já disponíveis em relação ao Ministério Público Federal, no programa Carne Legal, já estão disponíveis no site do Boi na Linha. Existem os documentos relatórios oficiais com a performance das empresas, né? O Ministério Público Federal reconhece conformidade com o TAC a partir de 95% de conformidade, e esse é um processo que, a princípio, né, estaremos seguindo, mas na construção da equivalência, ajustes poderão ser feitos. Então, hoje já está disponível para fazer essa consulta, né? E posteriormente, com o sistema evoluindo, vai ter o site específico do sistema de certificação, BOT, que já temos o site, mas não com as informações das equivalências. Mas em breve, a informação já existe, em breve estará disponível também no site do BOT. Bom, Bom, pessoal, muito obrigada, então, pela participação de vocês. A gente fica à disposição, tá? Tanto para esclarecimento de dúvidas, quanto para discutir eventuais interesses aí nesse processo de desenvolvimento. Obrigada. obrigado, pessoal. Lembrando que a gravação estará disponível no YouTube. Um abraço a todos. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Fábio também sobre a participação no treinamento. Fábio, você tem nosso contato, né? A gente tem aquelas empresas que já estão atuando dentro do ambiente do Carne Legal do Ministério Público Federal. A gente já tem a relação, o contato. Ah, vamos fazer essa ponte, informar todos, porque existe essa necessidade, né? De toda uma é, é, estrutura por trás que valide a participação das empresas de auditoria no sistema, né? Elas precisarão ser certificadas ou acreditadas, então sim, vamos fazer o contato oportunamente, Fábio. E também até para o piloto, a gente já deixa o canal aberto aí para esse diálogo. Obrigado, pessoal. Obrigada.